dentro da nossa jornada do paciente, nós temos o protocolo 1, 2 e 3. Dentro do que, quando o paciente ele sai da avaliação nutricional, lá da doutora Jaque e da doutora Vivian, e vão lá para mim, ele já vai ou o protocolo 1, ou o protocolo 2, ou o protocolo 3. Então, vamos falar um pouquinho para elas do o que significa cada um desses protocolos dentro do ACERMEV. Depois que vocês passam, então, pelo exame de bioimpedância e chega na avaliação médico-nutricional, a gente dá um diagnóstico nutricional, né? Por isso que faz aquela avaliação. A gente faz por anamnese, por conversa, por entrevista médica. Nesse momento, a gente não tem nenhum exame em mãos. Mas 80% do que a gente precisa ter de informação de vocês, a gente tem através de uma entrevista médica, de uma conversa que é amena, que é informal, né? E que muitas... É um bate-papo, tá? É um bate-papo. Bem tranquilo e muito íntimo, né? Elas criam uma relação muito já ali naquele primeiro momento, né? Exatamente. Muitas vezes a gente ouve informações importantes ali do ponto de vista emocional e naquele mesmo momento a gente já aborda o que precisa ser abordado para a preparação da cirurgia. Aí a paciente chega com um IMC adequado, né? O que é um IMC adequado? É abaixo de 30, porque IMC acima de 30, muitas vezes é obesidade. Mas como a doutora Fabiana bem explicou, é importante a gente avaliar o percentual de massa magra. Porque às vezes essa massa magra é tão alta que está conferindo um IMC acima de 30 e a pessoa não tem obesidade. Então, por isso, gente... E não está inflamada. E não está inflamada. Sim. É uma medicina altamente especializada, personalizada. É para aquela paciente, é para aquela história que a gente tem a honra de receber. Tantas Com histórias certeza. lindas, né, meninas, que a gente vê todos os dias ali de atendimento. Sim. A gente, invariavelmente, a gente se emociona com vocês, porque são histórias lindíssimas que a gente tem a honra de receber ali na E clínica. de participar mesmo, né? E de A gente faz parte conduzir disso, isso, né, de uma forma muito amorosa, com muito acolhimento. E aí, então, respondendo a pergunta da doutora Fabiana. Protocolo 1 é aquela paciente que já chega com IMC adequado. Não vamos nem falar números, porque Sim, isso é muito sim. individual. Com IMC adequado, com percentual de gordura visceral adequado dentro daquela faixa que a gente considera saudável. E essa paciente está pronta para escolher a data que ela quer operar dentro do próximo mês. Então, a gente já passa para a doutora Fabiana. Olha, o diagnóstico nutricional está com a composição corporal adequada, não tem nada na história clínica dela que chame a atenção, que a gente às vezes precisa de um parecer de um outro colega, é uma paciente asmática, é uma paciente que tem outras comorbidades, tudo isso nessa anamnese, nesse momento da jornada, a gente adquire essa informação e já passa para a Fabiana. A gente vai precisar de um parecer ou de um cardiologista ou de um pneumologista e nesse momento a gente faz essa conversa médica. O protocolo 2, então essa paciente é do protocolo 1. Como eu expliquei, ela está com a composição corporal adequada e ela já pode marcar... Ela pode marcar a data quando ela quiser. Está saudável. Já está bem saudável. Está saudável, está pronta para a cirurgia. Claro, gente, que vai ter uma preparação também. Também precisa de uma Todas preparação. as pacientes passam por uma preparação. Mas essa preparação a gente consegue fazer num tempo de um mês. A paciente que chega com uma composição corporal, que precisa de um pouco mais de tempo para a gente trabalhar aquela composição corporal para ela ficar adequada, a gente chama de protocolo 2, que é onde a gente precisa de pelo menos uns 2 meses de trabalhar a composição corporal daquela paciente para que ela fique adequada e pronta para as mãos de fada da doutora Fabiana, para o momento cirúrgico, para passar pelo procedimento. E o protocolo 3 é uma paciente que a gente precisa de um pouco mais de tempo. Para o quê, gente? Adequar a composição corporal dela ao ato cirúrgico. Preparar com um pouco mais de tempo, com carinho, A gente tem, em todos os momentos do protocolo, a gente tem um acolhimento, porque a gente entende que não é um processo simples. O emagrecimento é um processo que envolve muitas variáveis, porque não é simples para nenhuma de nós, né? Nunca Virar é. a chave, gente, é difícil para todo mundo. Muito difícil. Muito Mas difícil. uma certeza a gente traz para vocês, meninas, que vocês vão contar com o nosso apoio. Isso Com sim. certeza. Em todas as etapas. Então, muitas vezes, a paciente chega... Não, e só de você já ter um norte, porque o que eu sinto muitas vezes é que o paciente, ele deseja fazer a mama ou ele deseja fazer o abdômen, o contorno corporal, e ele vai a um cirurgião plástico, e o que acontece? O cirurgião, não tenho como te operar. Primeiro você precisa emagrecer. Procura alguém, resolve seu problema e depois você volta. Quando você chega lá na clínica FV, não. Você é acolhido, você é muito bem recebido e a gente vai tratar você
para você já estar ali com uma programação cirúrgica. Então, você já tem como programar o seu sonho. Isso faz um bem enorme para a alma. Muito. E o que a gente mais escuta, né? A gente escuta isso com muita frequência, é chegar... esquece, já tentei de tudo. Já fui em tudo que você possa imaginar. Já tentei todos os tipos de dieta, acompanhamento. Já fui nutricionista, endocrinologista, nutrólogo. Eu fico, desculpa, mas você não passou por aqui. Então, calma, né? Porque é isso, não é só a prescrição, não é só a receitinha de bolo. Não existe isso com a gente. É todo um acolhimento geral. Quando a doutora chegou pra gente há mais de um ano, apresentando a medicina do estilo de vida, a gente entende um pouco o que é. Mas só na prática que você vê, de fato, como isso influencia em tudo. Porque quando a gente fala muito sobre esse protocolo, ela fala, tem gente que fala, mas eu já tenho acompanhamento com o nutrólogo, eu já tenho... Ok, continua, que bom, parabéns que você tem e continua mesmo. Mas não é só isso, ele envolve tantas outras coisas, né? Que eu falo sempre assim, você sabia que a gente mede até o nível de estresse? Que a gente tem, assim, total consciência de tudo que ela vai mudar para você ter um sono melhor? Porque tudo isso influencia na sua cicatrização. Quando a gente fala muito aqui só de ato cirúrgico e tudo mais, eu acho que elas podem ficar muito na cabeça de que é só o momento da cirurgia. Então eu estou inflamada só para a cirurgia. Não, gente, o ato cirúrgico é assim... É o menor dos problemas, na verdade, né? Sim. O pós-operatório é que faz toda a diferença. Então, de verdade, é que assim, ter um ano que a gente já vê mais do que isso, assim, de tantas pacientes que já passaram pela gente, você não vê uma paciente anemiada, você não vê uma paciente prostrada, você não vê uma paciente chateada, sabe? Isso faz uma diferença absurda. Aí você fala, eu legal, tinha é só muito, comida, né? É engraçado, eu tinha muito no pós-operatório pacientes que faziam gatilho de depressão. Eu tinha muito paciente que tinha aquela coisa do arrependimento na primeira semana da cirurgia, porque tá mais debilitada, tá demandando mais dependente das pessoas. Então, entrava um pouco em uma tristeza ali, uma depressão, né? E eu vejo que quando a gente incluiu a medicina do estilo de vida para essas pacientes, a gente conseguiu reverter muito bem isso.